Você conhece alguém novo. Essa pessoa sorri. Diz o próprio nome. Talvez até repita 2 vezes. E por um momento parece que ficou gravado. Mas então, apenas alguns segundos depois, desaparece. Não fica fraco, não fica embaçado. Sam. E agora você está ali, preso em uma conversa, torcendo para que o nome dela nunca mais apareça. Então você concorda com a cabeça mais do que o normal. Evita dizer o nome. Espera outra pessoa falar primeiro só para poder ouvir de novo. E nesse momento, um pensamento silencioso surge. Por que isso continua acontecendo comigo? Porque aqui está a parte estranha. Você consegue lembrar letras aleatórias de músicas de anos atrás. Lembra rostos. Lembra conversas. Você até lembra como alguém fez você se sentir, mas o nome dessa pessoa, justamente a única coisa de que realmente precisava, escapa. E se isso já aconteceu com você mais de uma vez, isso não é apenas esquecimento. Há algo mais profundo acontecendo. Porque esquecer nomes não é realmente sobre memória. É sobre atenção. E mais do que isso, é sobre como sua mente prioriza significado. Deixa eu explicar. Quando alguém diz o próprio nome, seu cérebro toma uma decisão em frações de segundo. Isso é importante ou não? E aqui está a verdade desconfortável. Na maioria das vezes, seu cérebro decide silenciosamente que ainda não. Não porque você não se importa com a pessoa. Não porque seja rude. Mas porque, naquele exato momento, sua mente está ocupada fazendo outra coisa. Algo que a maioria das pessoas nem percebe. Ela está tentando lidar com a pressão de estar presente. Pense nisso. Quando você conhece alguém novo, o que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça? Você está pensando em como parece, no que dizer em seguida, se soa confiante, se a outra pessoa está julgando você, se está causando uma boa impressão. Seu cérebro não está relaxado, ele está em modo de desempenho. E quando o cérebro está em modo de desempenho, ele não absorve. Ele filtra. Remove tudo aquilo que não parece imediatamente essencial. E, infelizmente, os nomes muitas vezes entram nessa categoria. Mas é aqui que fica interessante. Porque pessoas que frequentemente esquecem nomes não são descuidadas. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. Elas costumam ser mentalmente mais ativas, mais autoconscientes e, às vezes, mais ansiosas em situações sociais, o que cria um paradoxo curioso. Quanto mais você se importa com a interação, menor a chance de lembrar o nome, porque sua atenção está dividida. E a atenção é a porta de entrada da memória. Sem atenção, sem memória. Mas isso é apenas a superfície, porque existe outra camada sobre a qual quase ninguém fala. E quando você percebe isso, não consegue mais deixar de notar. Você não lembra nomes porque, para o seu cérebro, nomes não parecem reais. Pense nisso. Um nome é apenas um som, um rótulo. Ele não diz quem a pessoa é. Não conta uma história. Não carrega emoção. É algo abstrato. E o cérebro humano não retém naturalmente coisas abstratas. Ele retém significado, emoções, histórias, conexões. É por isso que você consegue lembrar de alguém como o cara que fez aquela piada sobre café ou a garota que falou sobre viajar sozinha, mas o nome real dessa pessoa parece desconectado dessa lembrança, quase como se pertencesse a outra pessoa. E, de certa forma, pertence mesmo. Seu cérebro ainda não ligou o nome a uma identidade com significado. Então ele simplesmente deixa ir. Não porque ele seja fraco, mas porque é eficiente. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Algumas pessoas não apenas esquecem nomes, elas esquecem de forma constante, quase previsível. E isso revela algo mais profundo sobre a maneira como processam o mundo. Muitas vezes, são pessoas que vivem as conversas mais internamente do que externamente. Enquanto falam com alguém, também estão analisando o tom de voz, lendo expressões, interpretando significados, pensando no que dizer depois, revendo mentalmente o que acabou de ser dito.
Existe uma tempestade silenciosa de pensamentos acontecendo sob a superfície. E, no meio dessa tempestade, uma informação simples como um nome nem sempre sobrevive. Mas há outra coisa escondida aqui. Algo ainda mais humano. Porque, às vezes, esquecer um nome não é sobre distração. É sobre distância emocional. Não de forma negativa, mas de forma protetora. Quando você conhece alguém novo, seu cérebro não atribui importância imediatamente. Ele espera. Observa. Pergunta silenciosamente: essa é uma pessoa em quem preciso investir? Até que essa pergunta seja respondida, ele mantém tudo leve, superficial, inclusive o nome. Porque lembrar um nome é, na verdade, uma forma de compromisso. Significa: eu vejo você. Eu reconheço você. Estou guardando você. E seu cérebro nem sempre faz isso de imediato, especialmente se você já viveu experiências em que pessoas vieram e foram embora, em que conexões não duraram, em que lembrar de alguém não fez diferença no longo prazo. Então, em vez disso, sua mente se adapta. Ela se torna seletiva, não de maneira consciente, mas de forma silenciosa e automática. E essa seletividade pode parecer esquecimento, mas não é aleatória. É um padrão. E é aqui que as coisas começam a mudar de direção. Porque, se você já sentiu vergonha por esquecer nomes, há algo que você precisa saber. O problema não é que você esquece, é que você percebe. Existem pessoas que esquecem nomes o tempo todo, mas nunca se sentem mal por isso. Elas perguntam de novo, riem da situação e seguem em frente. Mas se você é o tipo de pessoa que sente aquele leve desconforto, aquela tensão interna no momento em que percebe que esqueceu, isso diz algo sobre você. Significa que você se importa com conexão. Você se importa com a forma como é percebido. Você se importa em acertar. E essa consciência, essa sensibilidade, é justamente a mesma coisa que está interferindo na sua memória, porque seu cérebro está ocupado tentando administrar o momento em vez de simplesmente recebê-lo por completo. Mas isso leva a uma pergunta mais profunda. Se esquecer nomes não tem a ver com inteligência, nem com capacidade de memória, nem sequer com esforço, então o que realmente faz alguém lembrar nomes com facilidade? Porque algumas pessoas ouvem um nome uma única vez e nunca mais esquecem. O que elas fazem de diferente? É um truque? Uma técnica? Ou algo muito mais sutil? Algo escondido na forma como elas percebem as pessoas? Porque a resposta não é o que a maioria espera. E, quando você entende isso, talvez comece a enxergar cada conversa de um jeito diferente. Mas antes de chegar lá, existe um pequeno detalhe sobre o seu cérebro que muda tudo. E não tem a ver com memória. Tem a ver com identidade. Porque a verdade é que seu cérebro não lembra apenas informações. Ele lembra daquilo que se relaciona com você. E é aqui que tudo muda. Quando alguém diz o próprio nome, seu cérebro está perguntando inconscientemente: onde isso se encaixa no meu mundo? Se ele não encontra uma resposta, ele não segura essa informação. Não porque não consiga, mas porque não sabe onde colocá-la. Pense nos nomes de que você se lembra com facilidade: amigos próximos, família, pessoas que tiveram impacto emocional em você. Esses nomes não são apenas rótulos. Eles estão ligados a experiências, significado, identidade. Mas quando você conhece alguém novo, essa conexão ainda não existe. Então, a menos que seu cérebro crie uma ponte, o nome flutua e desaparece. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Pessoas que são boas em lembrar nomes não estão apenas lembrando melhor. Elas estão conectando mais rápido. Elas instintivamente ligam a pessoa a algo significativo. Às vezes é algo visual. Às vezes é emocional. Às vezes é simples curiosidade. Mas elas não deixam o nome permanecer abstrato. Elas o tornam concreto. E essa é a diferença. Porque memória não é sobre armazenamento. É sobre associação.
Mas isso leva a algo ainda mais profundo, porque a forma como você associa as coisas está diretamente ligada à maneira como você enxerga as pessoas. Algumas pessoas encontram outras apenas na superfície, educadas, amigáveis, mas distantes. Outras quase imediatamente começam a construir uma história. Quem é essa pessoa? Como ela é? O que a torna única? E nesse instante de curiosidade, o cérebro fixa a informação. Porque agora o nome não é apenas uma palavra. É parte de uma narrativa. E narrativas são aquilo que o cérebro melhor memoriza. Mas aqui está a parte que talvez surpreenda você. Se você tem dificuldade para lembrar nomes, talvez não seja porque é ruim com nomes. Talvez seja porque você não está totalmente ali. Não fisicamente, mas mentalmente. Você está presente, mas não imerso. Está ouvindo, mas também pensando. Está respondendo, mas ao mesmo tempo observando a si mesmo responder. É como se você estivesse assistindo a conversa acontecer enquanto também participa dela. E essa atenção dividida quebra a memória, porque o cérebro precisa de um sinal único e claro para armazenar algo. Não ruído. Não multitarefa. Clareza. Mas a vida moderna nos treina constantemente para o posto bem no alvo. Estamos sempre mudando de foco, pensando à frente, filtrando informações, administrando impressões. E, com o tempo, perdemos a capacidade de simplesmente receber o momento sem analisá-lo, sem editá-lo, sem nos preparar para o próximo. E os nomes sofrem com isso. Porque lembrar um nome exige um tipo de quietude. Uma pequena pausa. Um momento em que você realmente registra a pessoa, não apenas a encontra. E isso se tornou raro. Mas existe outra camada nisso, ainda mais pessoal. Porque, às vezes, esquecer nomes está ligado à forma como você enxerga a si mesmo. Se você já se sentiu inseguro em situações sociais, se já questionou se realmente pertence a um ambiente, se já ficou mais focado em acertar do que simplesmente estar presente, seu cérebro entra em modo de autoproteção. E nesse modo, ele prioriza sobrevivência em vez de conexão. Diga a coisa certa. Não estrague isso. Mantenha a conversa fluindo. E, mais uma vez, o nome se perde. Porque sua atenção está voltada para dentro, não para fora. Mas aqui está o paradoxo faíscas. No momento em que você para de tentar tanto performar, sua memória começa a funcionar de novo. Porque agora você realmente está vendo a pessoa. Não apenas administrando a interação. E é aí que algo sutil, mas poderoso, acontece. Quando você se torna genuinamente curioso sobre alguém, não de forma forçada, mas de um jeito verdadeiramente humano, seu cérebro naturalmente começa a construir conexões. Você percebe detalhes. Attribui significado. Cria contexto. E, de repente, lembrar o nome dessa pessoa não parece esforço. Parece automático. Porque agora esse nome pertence a algum lugar. Mas vamos ainda mais fundo. Porque existe uma razão para esse tema tocar tantas pessoas. Não é apenas sobre esquecer nomes. É sobre o que esse esquecimento representa. Aquele momento silencioso de desconexão. A sensação de, eu deveria ter lembrado. Aquele pequeno sentimento de culpa. E talvez até o medo de parecer alguém descuidado. Mas e se estivermos olhando para isso da forma errada? E se esquecer nomes não for uma falha, mas um sinal? Um sinal de que sua mente está sobrecarregada. Um sinal de que sua atenção está dividida. Um sinal de que você está tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo, em vez de simplesmente estar onde está. Porque, em um mundo que constantemente puxa seu foco para todas as direções globo mostrando a Europa e a África, a capacidade de viver plenamente o momento está se tornando rara. E a memória segue a atenção. Sempre seguiu. Sempre seguirá. Então talvez a verdadeira pergunta não seja: como eu paro de esquecer nomes? Talvez seja: como eu começo a realmente perceber as pessoas?
Porque, quando você realmente percebe alguém, tudo muda faíscas. A voz, as expressos, a energia, a história. E, em algum ponto dessa consciência, o nome encontra um lugar. Não forçado, não decorado, mas compreendido. E, quando algo é compreendido, não desaparece facilmente. Mas quero deixar você com uma última reflexão. Da próxima vez que você conhecer alguém e essa pessoa disser o próprio nome, não passe por isso com pressa. Não trate como uma formalidade. Pare. Mesmo que por apenas um segundo, deixe esse momento acontecer. Olhe para a pessoa. Conecte o nome à pessoa diante de você. Não de forma perfeita, não de forma artificial, apenas o suficiente para dizer internamente: isso importa. Porque, no fim, lembrar o nome de alguém não é realmente sobre memória. É sobre presença. E presença é algo que muitas pessoas estão lentamente perdendo. Mas aquelas que a preservam, aquelas que realmente enxergam os outros, elas não apenas lembram nomes. Elas fazem as pessoas se sentirem lembradas. E isso é algo muito mais poderoso do que a própria memória faíscas. Porque muito depois que as conversas desaparecem, muito depois que os detalhes ficam borrados, as pessoas raramente lembram exatamente o que você disse. Mas quase sempre lembram de como você as fez sentir coração vermelho. E, às vezes, tudo que basta para alguém se sentir visto é lembrar algo tão simples quanto seu nome.